Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa proposta de hoje é uma pergunta, vamos assim dizer, né? Será que o trauma habita em nós? Será que ele está presente em nós, né? E tudo que em nós construímos do nosso melhor muito provavelmente veio de um dos nossos maiores desafios. Muitas das vezes, aquilo que nós construímos melhor em nós, muitas das vezes veio de desafios que nós vivemos, de desafios que nós passamos, né? Quando um trauma emocional, uma adversidade, um inesperado aparece em nós, vive em nós, normalmente ele não completa a sua carga de experiência na gente. Na grande maioria das vezes, ele não se libera. E quando o trauma ainda fica com uma carga de experiência dentro da gente, na grande maioria das vezes, nós temos uma resposta imediata. Imediata, melhor dizendo, intensa. Isso quer dizer que se eu tive um evento no passado e esse evento do passado, essa experiência desse evento, o resultado desse evento, as consequências desse evento, ele ainda habita em mim, ele traz repercussões no presente. E uma das maneiras da gente verificar que ele está agindo no presente é esta resposta intensa que em várias situações, nós não vamos comentar melhor hoje ainda, a gente responde. E a gente responde muitas das vezes de maneira não consciente, e sim de maneira inconsciente. Quando vê, você já saiu a resposta. E você fala, mas eu nem pensei para te responder. Quando a gente vive uma nova experiência, num novo evento, ele toca para mim e esse processo não se completa, nós ficamos com uma ferida aberta. E essa ferida aberta, ela se manifesta normalmente ela fica conectada no passado e responde no presente. O terrível do trauma não é ele em si, nós já falamos isso, mas o que o passado é um passado que não passa, é um passado que nos aprisiona. E muitas das vezes a resposta está fora das minhas escolhas. Não é o que eu estou escolhendo conscientemente. O trauma habita em nós e ele rompe a nossa unidade de consciência. E ele dificulta as nossas intenções de vontade. Não sou eu que estou dizendo isso, era Jung que dizia. Jung dizia que quando o trauma habita em nós, ele rompe a unidade da nossa consciência. E quando ele rompe a unidade da nossa consciência, ele dificulta as nossas intenções de vontade. Por isso que muitas das vezes a gente fala, veja bem, eu estou dizendo e eu estou incluído, não estou falando vocês, eu estou incluído. Muitas das vezes eu tenho vontade, eu tenho um grande desejo de não repetir essa situação, de não viver mais uma situação que eu vivo com frequência,
Só que eu não consigo. Por que que eu não consigo? Porque houve um rompimento da minha unidade de consciência. E quando existe o rompimento da unidade de consciência, eu tenho uma dificuldade de manter a minha vontade. Tanto é que a gente fala assim: "Ah, eu queria passar, eu queria, não queria repetir isso, eu não queria passar por essa situação", e eu acabo repetindo. Eu mudo de serviço e acabo caindo com chefes parecidos. Mudo de serviço e acabo repetindo os meus colegas de trabalho. E quando a gente tem dificuldade para repetir, quando a gente tem dificuldade nas intenções de vontade, essa dificuldade de expressar a nossa vontade nos coloca num estado de não liberdade. Não liberdade não é física, mas não liberdade de pensamento. E esses pensamentos, eles podem ser repetidos e compulsivos. E Jung também dizia isso, que a gente fica sem a nossa expressão de liberdade de, de pensamentos. E a gente acaba repetindo essa não liberdade de pensamentos e, consequentemente, dificulta a nossa vontade. Eu quero, mas eu não consigo. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes eu falo assim, eu quero resolver isso, só que eu não consigo. Como a gente não vive sozinho, a gente vive sempre. Eu digo sempre porque a grande maioria, né? Com o outro. Então, o outro acha que nós estamos com preguiça, nós não queremos melhorar, nós não queremos acertar. Mas a condição está dentro dessa não liberdade que vai sendo criado dentro da nossa consciência. Quando a gente não completa as respostas que a gente tem de um ataque, de um evento adverso, quando a gente não completa as nossas respostas de luta, de fuga ou até de congelamento, sempre fica um resíduo no meu corpo de resposta não processada. Então, no meu corpo, sempre fica uma resposta que não foi processada. E essa resposta não fica em qualquer lugar, fica no sistema nervoso. Peter Levine, o criador da Somatic Experience, ele traz isso bem claramente. O resíduo da resposta não completada, não liberada, ela se localiza no nosso sistema nervoso. Daí, muitas das vezes, responde os casos depressivos, casos de ansiedade, casos de irritabilidade. Às vezes a gente está bem, podemos até dizer que está calmo, e algo nos tira do sério. E algo nos exalta, algo nos faz ter uma resposta compulsiva, uma resposta reativa, do nada. É um sinal claro que tem um evento guardado na nossa gavetinha lá dentro, um evento insuportável, que não foi processado, por isso ele está guardado lá na nossa gavetinha. E aí, o que que acontece? Isso vai para o sistema nervoso. E quando fica localizado no sistema nervoso, nós temos uma grande facilidade de voltar ao passado. E quando a gente tenta voltar ao passado para reconhecer isso que ficou lá atrás, às vezes a gente não volta pelos mesmos caminhos. Às vezes a gente volta por caminhos que são diferentes. Isso quer dizer que quando a gente tenta voltar e reconhecer o que ocorreu conosco,
a gente cria estratégias de sobrevivência. O que que são estratégias de sobrevivência? Eu preciso continuar vivendo, aquele evento está insuportável para mim, eu não consigo resolver ele agora, ele deixa um resíduo, ele deixa uma carga no sistema nervoso, e aí eu não estou pronto para resolver, eu vou criar maneiras de eu continuar vivendo. Isso que nós chamamos de estratégia de sobrevivência. E o papel da estratégia de sobrevivência é não deixar nós entrarmos em contato com as consequências do ato traumático. Esse é o papel das estratégias de sobrevivência. Quando nós não temos condições, não temos elementos, subsídios para entrar em contato com as consequências do ato traumático, nós criamos essas estratégias. E essas estratégias de sobrevivência nos dão uma certa paz que não é paz, nos dá uma certa tranquilidade que não é tranquilidade, mas elas foram criadas para nos dar um certo alívio, um certo tempo. Só que esse tempo não é um tempo de um mês, não é um tempo de 2 semanas, às vezes pode ser um tempo de anos. Pode ser um tempo de anos. Eu mesmo passei por situações em que eu levei anos para resolver. Por quê? Não tinha elementos que eu pudesse trabalhar e resolver essa situação. E a resposta, ela não é somente física, a resposta é também fisiológica. E aí todo o meu corpo se compromete. Quando todo o meu corpo se compromete, eu posso responder a essas cargas traumáticas não resolvidas, eu posso responder através de sintoma. E muitas das vezes, essas cargas que não foram processadas, elas buscam uma integração, elas buscam uma maneira que seja resolvida. O trauma, quando ele acontece, ele nos tira o nosso espaço de sentir. Tanto é que a gente fica muito no raciocínio, a gente fica muito no mental, porque ele tira a nossa condição de sentir. Só que quando eu não estou sentindo, as consequências do trauma também não desaparecem. É aquela velha fala nossa, que a gente fala assim: ah, aconteceu isso comigo, eu vou colocar uma pedra em cima disso e vou seguir minha vida. Eu vou dar as costas para isso e vou tocar minha vida. É isso. Eu não sinto, só que eu não sentindo, ele também não desaparece. Se eu esquivar, quer dizer, não fico pensando nisso, vou fazer outra coisa. Ele também não resolve, ele também não aparece. Na grande maioria das vezes, a proposta nossa é sempre tentar reconhecer aquilo que nós vivemos. Esse é o ponto de partida. Não adianta falar assim, fica calmo, respira, faz meditação, faz yoga, tome calmantes. Isso tudo pode ser útil a partir do reconhecimento, não antes do reconhecimento. Porque se eu não reconheço, eu vou estar com aquela pedra em cima daquilo que eu não quero trabalhar. Que eu não quero é um modo de dizer que eu não tenho condições de trabalhar. Então, a meditação, a yoga, as caminhadas reflexivas, a respiração controlada e assistida,
e direcionado, tudo isso é muito bom. Tudo isso é um grande método auxiliar. As técnicas para nos auxiliar a sair dessa condição de uma carga residual guardada na nossa gavetinha são técnicas muito boas. Hoje nós temos acesso a várias técnicas, mas tudo parte do reconhecer. Reconhecer quer dizer voltar lá na ferida, voltar lá na dor. E essa é a maior dor nossa, voltar na questão. Não no ato em si, mas naquilo que ficou de resíduo, naquilo que ficou de consequência do evento traumático. Quando eu reconheço, a partir do momento que eu reconheço, eu começo a dar espaço para eu sentir que eu tinha abolido lá atrás, porque eu não tinha condições. Então, quando eu visito a minha dor, visito a minha ferida, quase que em seguida eu começo a ter a possibilidade de sentir. E quando eu sinto que fica expresso nas minhas emoções, que é dito e é expressado na grande maioria das vezes, nas minhas emoções, eu tenho uma condição de integrar aquilo que ficou dividido dentro de mim. E aquilo que ficou dividido dentro de mim, muitas das vezes, é responsável pela minha falta de vontade. Então eu preciso reconhecer. Preciso, eu não gosto muito dessa palavra, que parece que é uma obrigação. Seria bom eu tentar reconhecer. Quando eu reconheço, eu tenho a possibilidade de começar a sentir. E quando eu digo começar, não é assim lentamente, é sentir. E se eu sinto, eu começo a quebrar aquela prisão que eu estava. Eu começo a quebrar aquela não liberdade que eu estava. E eu começo a dar espaço para eu sim, expressar as minhas emoções. Quando as minhas emoções das consequências do ato traumático. E quando eu consigo expressar as minhas emoções, é o grande sinal que eu estou descarregando. Sabe aquele. Hoje, nas cidades grandes, é mais difícil a gente ver isso. No interior, a gente vê com mais frequência. Caminhão carregado de, por exemplo, saco de farinha de trigo, caminhão carregado de sal, por exemplo. E chega um momento que ele chega numa loja e ele vai ser descarregado. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu expresso as minhas emoções, eu tenho a oportunidade de liberar aquilo que estava retido dentro de mim, de soltar aquilo que estava guardado dentro de mim. Mas para isso eu preciso reconhecer primeiro, eu preciso sentir. No sentir, eu descarrego as emoções reprimidas, e essas emoções reprimidas foram pela luta, pela fuga ou pelo congelamento, que eu não tive condições de expressar no momento do ato traumático. E aí sim, quando eu consigo expressar as minhas emoções, eu tenho a possibilidade de integrar aquilo que ficou dividido, aquilo que ficou fracionado, aquilo que ficou fragmentado dentro de mim. Lembram que eu comentei que a repercussão não é só física, é também fisiológica, pela divisão, pela nossa divisão, pela experiência insuportável? Então eu reconheço, eu sinto, expresso a emoção. Há poucos dias agora, uma pessoa falou assim, para mim, num encontro consigo mesmo: eu não choro, eu não tenho condições de expressar. Foi dito uma palavra
e aí ela consegue abrir aquilo que está retido dentro de mim. Eu também tive muitas situações que parecia que eu estava insensível. Na verdade, era uma capa. E quando eu dou a oportunidade de sentir, eu consigo expressar. E se eu expresso, eu tenho uma possibilidade de fazer uma integração daquilo que ficou dividido. Só assim eu vou liberar. Só assim eu posso dizer assim: ufa, estou livre disso. Só assim. Não adianta você dizer. Eu, pelo menos, não vi nenhum caso assim. Não adianta você dizer assim: libera, esquece isso, passa por cima disso, para de pensar nessa situação. Não, não adianta falar, você tem que sentir. As palavras aí, elas seriam bom, repito, não gosto de usar a palavra precisa, seria bom que as palavras fossem: reconheça o que aconteceu com você. Reconheça. Depois que você reconhece, sinta o que aconteceu com você. Sinta. É no corpo todo, não é só aqui, não. Nós não somos divididos, nós somos integrados. Corpo e mente e corpo é integrado. Sinta. Você sentiu, você tem ferramentas para poder fazer a integração daquilo que ficou dividido. E quando você integra, ufa, estou livre, estou liberado. Um detalhe: as partes nossas que ficaram fragmentadas e que elas estão menos integradas são as partes que mais nos governam. E ela é espécie de uma certa possessão de nós. É como se ela gerenciasse o nosso ego. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo assim, nós estávamos numa reunião e a pessoa dizia assim: eu faço tudo para não errar. Eu tenho que fazer o melhor possível. E aí foi dito: mas por que que você precisa fazer o melhor possível? Porque eu trago isso lá da minha infância, que eu tinha que fazer tudo do melhor para que minha mãe ficasse satisfeita. Quer dizer, possivelmente, essa pessoa passou por uma situação na infância que ela ainda não conseguiu fazer uma integração. E como ela não conseguiu fazer uma integração, ela desesperadamente ela precisa ter um superego, não pode errar nunca, tem que ser o máximo sempre. Aquilo que não está em mim integrado tem uma verdadeira autonomia em cima de mim. O que menos está integrado é o que mais me governa, é o que mais tem autonomia em nós. Isso tudo ligado ao sistema nervoso. E isso que não está integrado é uma verdadeira prisão. Prisão de respostas incompletas. E a resposta que não foi completada no passado, ela sempre se atualiza no presente. Então, aquilo que eu não completei lá de trás, que eu não integrei, quer dizer, não reconheci, não senti, não integrei e, consequentemente, não liberei, ele fica presente, ele vem para o presente. E somente quando a gente abre essa nossa gavetinha que estava guardada com as nossas emoções reprimidas, é que nós vamos começar a ter essa possibilidade. Muitas das vezes nós carregamos uma rejeição dentro de nós. E às vezes uma palavra a gente vai para a rejeição.
Às vezes, um movimento, a gente vai para a rejeição, que é sempre um gatilho para a gente chegar até ali. A outra questão, a outra questão que acontece com muita frequência, e eu fiz isso muitas vezes, são respostas de luta cronificado. Que é resposta de luta cronificada, que se torna crônico? É aquela situação que eu luto contra todos. Eu luto contra o chefe, eu luto contra o marido, contra a esposa, contra o filho. Em outras palavras, eu fico numa guerra constante. E essa guerra constante, ela não é consciente em mim. E essa guerra constante, muitas das vezes, é pelo não contato. Como a minha fisiologia, como o meu físico, a minha fisiologia está presa no passado, eu só vivo o passado. Eu acabo não vivendo o presente. E eu não vivendo o presente, eu não me realizo. As minhas intenções, as minhas vontades vão ficando para um outro estágio. Eu tenho grandes ideias, eu tenho muitas vontades, mas eu não consigo consolidar elas. Quando a gente tenta reconhecer aquilo que ocorreu conosco, e nem sempre precisa ser um evento traumático pesado. Pode ser uma criança, nós criança, que chorávamos muito e a nossa mãe ou o nosso pai ou ambos diziam: deixa chorar, uma hora passa. Aquilo fica registrado na gente. Aquilo fica registrado na gente das nossas necessidades não atendidas. Que criança de 1 ano, ela não fala. Ela se expressa de que jeito? Chorando. Não tem outra maneira. Então eu chorava porque eu queria alguma coisa. Porque eu desejava, eu pedia algo. E como eu era colocado num canto, eu fico com a ideia, vou carregar para a minha vida a ideia que eu estou apartado, que eu estou separado. E qualquer movimento na vida em que eu me sinta separado, apartado, volta naquela condição lá de trás que eu chorava e não era atendido. Eu continuo acreditando, e com certeza vocês também, senão vocês não estariam aqui, nem as pessoas que vão nos ouvir depois, que nós estamos aqui nessa vida para curar aquilo que não foi curado. Porque a nossa vida começou num ato de amor. Não é um ato, não estou falando especificamente do ato de amor, eh, relação sexual, que também faz parte, o prazer também faz parte, o ato sexual também faz parte, mas numa grande ressonância entre o óvulo e o espermatozoide. Então, nós estamos aqui para curar aquilo que não foi curado, para completar aquilo que não foi completado, seja o ato que for. Lembre, não pensem só em atos trágicos, em assassinatos, em enforcamentos, em, em suicídios de outras formas, em acidentes automóveis. Não pense só nisso. Teve um período que eu atendi uma pessoa em que ela falava assim: eu sempre era a última da escola. Eu entendi que era a última aluna da turma em questão de nota. Ela falou assim: toda vez a escola quase que estava fechando e meu pai e minha mãe não vinham me buscar.
Por isso que ela falava, era a última da turma. Me deu a impressão que era que lá no boletim, não sei se tem boletim hoje, que tinha a nota pior. E para ela não ela não estava pensando na nota. Ela estava dizendo que todas as outras crianças, os pais vinham buscar e ela sempre ficava para trás. Na vida adulta, o que pode acontecer com essa pessoa, né? Um ônibus que não passa, um táxi que não chega, um Uber que não chega, tudo é motivo para eu reviver aquela situação lá de trás. Nós estamos aqui para tentar sentir aquilo que nós não sentimos. Nós estamos aqui para viver o que nós não vivemos. Nós estamos aqui para sempre nos atualizar no presente, sem resquícios daquilo que foi vivido lá atrás. E começar a reconhecer o incrível que foi nós podemos chegar até aqui. Que é incrível. Todos nós passamos por situações difíceis. Podemos chamar de traumáticas, podemos chamar de adversas, de insuportável, mas passamos. Mas também tem um outro lado, o incrível de nós estarmos aqui. E esse incrível de nós estarmos aqui é exatamente de poder dar o passo para que a gente possa florescer. Não precisamos ficar esperando a primavera, não precisamos ficar vivendo no inverno sempre. Isso é uma metáfora que eu estou fazendo aqui. Só assim, só assim, nós vamos poder estar com o outro. Para eu estar com o outro, eu preciso primeiro me recepcionar. Eu preciso primeiro abrir a minha porta interna, para que depois eu possa estar com a dor do outro. Na grande maioria das vezes, ou muitas das vezes, nós vamos buscar ser terapeutas, vamos falar terapeutas de uma maneira geral. Nós vamos para a área da saúde ou vamos para a área do direito para tentar salvar alguém. Só que a gente precisa lembrar que primeiro nós precisamos nos recepcionar. Precisamos tentar nos recepcionar. O encontro consigo mesmo, antes de eu encontrar o outro, a proposta é eu me encontrar. Todo desejo, todo desejo de nós ocuparmos o nosso lugar, o nosso incrível lugar, começa num desafio de ir visitar aquilo que mais nos dói. Novalgina é ótimo analgésico. Dipirona, o que for, é um bom analgésico. Só que cede à dor, mas não trabalha o que provocou a dor. A proposta nossa não é distribuir Novalgina aqui. A nossa proposta é tentar aplacar a dor, também não vamos ficar passando dor física, aplacar, diminuir, resolver a dor física, mas também buscar aquilo que está lá atrás e aquilo que sempre foi nos impedindo. Era mais ou menos isso que eu teria para falar hoje. Vou interromper aqui a gravação para que a gente possa ir para as perguntas. Muito obrigado.